Boa noite a todos, né? Nós estamos iniciando aí mais uma live, esperando as pessoas entrarem e aproveitando para chamar a nossa convidada. As pessoas vão entrando devagarzinho, tô agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Grande prazer que nós estamos assim neste momento que nós estamos vivendo, tendo uma aproximação muito grande pelos meios de que a gente tem usado eletrônico, e é muito interessante porque diante desse meio a gente consegue explorar bastante informações de qualidade. E essas informações, né, muitas vezes provêm de necessidades, até que na clínica diária, né, estou tendo a possibilidade aí diante a queixas maternas, algumas dificuldades também relatadas, a gente escolher esses temas com muito carinho. Vou chamar aqui nossa convidada. Ela, enquanto entra, para a gente falar um pouquinho desse tema. Boa noite, quem está entrando. Oi, Claudinha. Ah, tudo bem? Tudo bom? Estava começando um boa noite, né? Falando do prazer que eu tenho de estar junto às pessoas por meio de live, que a gente consegue compartilhar informações de qualidade. E aí, né, os temas muitas vezes têm sido escolhidos não só por mim, mas para todo mundo que está participando, né, das dificuldades, do dia a dia, da nova realidade. E nessa nova realidade, eu noto que está tendo uma maior, vamos botar, dificuldade aí em crianças que estão no processo de alfabetização. Por isso, com muito carinho, né, nós duas tivemos uma conversa e decidimos juntos de falar um pouquinho, né, de alfabetização e pandemia, de possibilidades e desafios. A Claudinha, gente, para quem não conhece, é uma querida, tá? É uma flor, como a gente muitas vezes se trata. A outra flor entrou agora, Maria, tá? Que possibilitou não só essa live, mas assim a oportunidade de conhecer essa pessoa fantástica, de um astral leve, tá? E a Claudinha, ano passado, eu conheci pessoalmente. Ela esteve aqui para nos abrilhantar o congresso, né, da BNEP, que nós tivemos aqui. E aí nós podemos, além de conhecê-la pessoalmente, eu fico muito feliz de tê-la hoje aqui conosco, tá? Colocando aí, né, que a gente vou te apresentar, Claudinha, mas colocando aí também que ontem eu fiquei muito satisfeita do que eu vi, né, com a live da doutora Carolina Portugal e doutora Simone Capellini, né, que foi excelente, e aprendi muito, e hoje a gente vai falar também muito sobre esse tema com as nossas realidades. E para te apresentar, já falei demais, eu vou tentar resumir, tá, gente? Porque eu amo falar de aprendizagem, eu me dedico também muito a essa área com atualizações. E a Claudinha Silva, ela é docente do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, UF, e Nova Friburgo, Rio de Janeiro, é doutora, gente, em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Unesp, em São Paulo, e é pós-doutorada também, ela tem pós-doutorado em fonoaudiologia pelo programa de pós-graduação em fonoaudiologia pela Unesp Marília, São Paulo. Então, assim, a carga você já viu que é muita, né? É. Então, Claudinha, ó, eu queria que você complementasse a sua apresentação, né? Tivesse a oportunidade aí de dar um oi também para o nosso público de hoje. Claro, muito bom. Obrigada, Fran. Obrigada pelo carinho, né, pelas palavras com que você me apresentou. Acho que é isso mesmo que a gente tem de importante para contar nesse começo, né? São muitos anos já estudando essa temática, uma temática que eu tenho muito carinho, que é a aprendizagem, né? E esse enfoque para a alfabetização, acho que é um tema
que me encanta muito, porque, ao meu ver, é o alicerce de tudo, né? Então, eu te agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui com você, da gente poder fazer esse momento de trocas, e faço das tuas palavras as minhas. Acho que esse momento de lives é riquíssimo para a gente poder compartilhar informações, para a gente tentar, de alguma forma, chegar um pouco mais perto das pessoas, mesmo online, né? Mas Sim. chegar com um pouco de informação. Então, acho riquíssima essa possibilidade, né? E uma coisa que eu tenho sentido, ainda complementando a tua fala, é que a gente veio o momento da pandemia, então a gente teve as lives e foram muito voltadas para o que era o atendimento, né? Como seriam feitos esses atendimentos online, como aderir, como fazer com o paciente. E aí depois a gente teve um outro cenário de como lidar, né, com as questões de educação, da alfabetização, da escolarização, né? Como que eu vou conseguir conduzir isso nesse cenário que a gente está vivendo, que ainda, né, infelizmente, parece que vai se prolongar por mais um período. E agora a gente vai cada vez mais, acho que aprendendo a lidar com os desafios da pandemia, né, porque é muito nova essa questão online. E agora esse olhar para a alfabetização. Então, as dúvidas, elas estão se refinando, elas estão se direcionando, e a gente tem a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre isso. E eu acho que é uma troca fantástica. Ai, que bom. Claudinha, tá vindo a flor, uma flor associada à outra, mas eu queria que você falasse realmente o que é alfabetização, Claro. né? Do ponto de vista assim, neurobiológico, cognitivo, conceituando a alfabetização. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. A alfabetização nada mais é do que o momento em que a criança formaliza o processo de aprendizagem dela, né? Isso não quer dizer que a nossa criança ela não aprende anterior ao processo de alfabetização formal, que é dentro da escola. Essa criança já tem uma carga de aprendizado, e o aprendizado é uma questão que ele não começa ele não tem hora para começar e hora para terminar. A gente aprende a vida toda, mas essa potencialidade em termos de alfabetização acontece ali no primeiro ciclo, né, do fundamental. Então, quando a gente pensa em alfabetização, além da gente entender que esse processo de aprendizagem é anterior e se formaliza ali dentro da leitura e da escrita, a gente tem que entender que quando a criança começa a ser exposta a esse processo que é formal, ela tem questões cognitivas associadas, neurobiológicas, do desenvolvimento dela. Então, quando a gente pensa em questões cognitivas, eu estou pensando como que o cérebro dessa criança vai atuar, como que eu vou ativar esse cérebro durante a aprendizagem para ela poder absorver e ser alfabetizada sem passar por nenhum percalço aí durante esse processo, né? Então, alfabetizar não é simplesmente colocar uma criança sentada dentro de uma sala de aula, recebendo informações formalizadas de aprender a ler e escrever, mas é também trabalhar com aspectos que são cognitivos, ou seja, dois pontos que eu gosto sempre muito de lembrar. Aprender implica em duas entradas principais de informações que são cognitivas: processamento auditivo, processamento visual da informação. E, além disso, óbvio, outras questões associadas, né, dentro desse desenvolvimento neurológico. E aí a gente tem que lembrar memória, atenção, planejamento, né? Então, a gente tem um cognitivo que está ali, como que a gente pode identificar, né? Esse cognitivo, ele está preparado para receber essas informações formais dentro do aprendizado, porém, o nosso cognitivo, ele vai se especializando conforme a gente vai aprendendo e conforme a complexidade desse aprendizado vai aumentando, né? Então, a gente começa pela base e depois a gente aumenta esses conteúdos em termos de aprendizagem. Então, aí a gente tem um cérebro funcionando dentro dessa alfabetização e a gente tem fatores de linguagem associado que a gente também não pode deixar de lado. Então, quanto mais eu estimulo esse vocabulário da minha criança, quanto melhor for o vocabulário, o uso linguístico que essa criança tem, esse também vai ser um reflexo dentro do processo de alfabetização, né? Acho que a grande cereja do bolo é entender que alfabetizar não é simplesmente formalizar o aprendizado e a criança vai absorver, né? Alfabetizar implica em formalizar esse aprendizado e a criança fazendo associações
com base no neurobiológico, no desenvolvimento cognitivo dela e mais o aparato linguístico que essa criança tem, ela consegue chegar ao resultado final, que é o aprendizado, propriamente falando, da leitura e da escrita. E, Claudinha, quando a gente vê todo esse processo, né, quando você fala do neurobiológico, né, nós sabemos que, assim, para isso acontecer, é necessário estímulo mais precoce, não de alfabetização, mas de cognição, de linguagem, né? E também é necessário aí alguma maturidade. E é uma pergunta que a gente recebe, assim, muito, né? Qual a idade que a criança tem que ser alfabetizada? O meu filho tem a maturidade para isso acontecer? E essa maturidade a gente vê que tem todo um caminho que o cérebro, então, consegue aí, naquele momento, fazer para poder aprender. Algo que a gente aprender a ler e escrever, algo que a gente não vê. Então, Exatamente. me fala um pouquinho a idade, essa questão que é uma Exatamente. dúvida sempre. A minha escola já começa a alfabetização no infantil, a minha já começa realmente no primeiro ano. Quando essa alfabetização se complementa, de fato. Claro. Então, tira essa dúvida um pouquinho, Claudinha. Vamos lá. Na realidade, Fran, seria fantástico se a gente tivesse uma idade, um marco X, e a partir daquele marco X, todas as nossas crianças estão preparadas para receber a alfabetização e serão alfabetizadas com sucesso. Né? Porém, infelizmente, a gente sabe que não é assim. E quem está dentro da sala de aula junto com essa criança, né? E aí a gente está falando do professor, ele tem essa certeza mais do que qualquer outro profissional. Né? Então, existem marcos biológicos, como você falou, a criança tem marcos em termos de neurodesenvolvimento, em termos de maturidade, para ela conseguir ser alfabetizada. Eu vou dar um exemplo assim absurdo. Por que uma criança com desenvolvimento típico não consegue aprender a ler e escrever com 3 anos de idade? Né? Então, ela ainda não tem uma percepção visual tão refinada para conseguir fazer distinção de letras, ela ainda não tem uma memória tão ampla para conseguir fazer o armazenamento de 26 letras, que depois ela vai ter que reorganizar e poder chegar na construção de palavras. Né? Então, em termos, se a gente for pensar de função executiva, né? Se a gente for pensar de como que ela vai se organizar e planejar para isso, ela precisa maturacionar essas áreas neurobiológicas, ou seja, o que quer dizer essa palavra, né? Ela precisa desenvolver essas áreas para ela conseguir receber esse aprendizado. Por que ela não consegue escrever? Né? Como que é a pega dessa criança quando ela tem 3 anos de idade? É uma pega muito mais ampla, ela não tem refinamento. E ela não tem esse refinamento não é porque ela não quer, mas porque ela ainda não está preparada. Fisicamente falando, biologicamente falando, a mão dela ainda não está preparada para fazer um movimento de rotação de pulso, porque ela ainda tem uma imaturidade em termos de desenvolvimento físico, muscular, né, para conseguir chegar nesse processo. Então, são etapas. Né? Infelizmente, a gente não tem como delimitar essas etapas, mas a gente tem grandes pesquisas, né, que trazem para a gente a informação de que, a partir dos 6 anos de idade, colocando esses 6 anos como uma idade base, seria como a maioria das crianças estão preparadas para receber essa informação de uma forma formalizada, né? Ou seja, esse ensino explícito dentro de uma sala de aula, né? Aí a gente também não pode colocar no mesmo carro a leitura e a escrita, né? Então a criança está preparada para receber as informações da alfabetização, ou seja, ela está preparada para ser alfabetizada. Então, todas aquelas bases que deveriam ter sido desenvolvidas anterior, com 6 anos de idade, espera-se que essa criança tenha alcançado. Porém, não é uma regra. E aí eu acho que vale muito a pena a gente deixar isso claro, né? A gente não funciona igual, né? Então, vamos pensar. Eu sou uma pessoa que preciso dormir mais de 8 horas para eu poder estar, nossa, hoje eu estou muito bem, né? E de repente a Fran dorme 7 horas e tá ótima,
né? Sim. Temos biológicos que são diferentes e as crianças acontecem a mesma coisa, né? Então, não quer dizer que todas as crianças vão estar extremamente preparadas com 6 anos. Algumas um pouquinho a mais de 6 anos, assim como a gente tem crianças com menos de 6 anos também estão preparadas para receber esse aprendizado. Que eu acho que é um grande ponto que a gente se depara quando a gente conversa com professores alfabetizadores, né? Então, na realidade educacional, hoje, a gente tem crianças sendo alfabetizadas cada vez mais cedo. O que acontece com isso? Quando a gente alfabetiza uma criança com 5 anos de idade, ou seja, a gente começa a alfabetizar ela na pré-escola, que é quando ela deveria estar recebendo informações dentro daquilo que a gente chama como habilidades preditoras para essa alfabetização, e depois a gente fala um pouquinho mais detalhado dessas Isso é atividades. interessante, essas atividades Sim, preditoras. porque aí a gente entra um pouquinho na questão da estimulação, né, do que é importante ela receber. Mas, enfim, quando essa criança recebe essas informações, né? Quando ela está na pré-escola, ela deveria estar recebendo informações preparatórias, sendo estimulada de forma preparatória para no primeiro ano ela ser alfabetizada e não ter mais esses problemas. Quando a escola começa a alfabetizar antes dos 6 anos de idade, com 5 anos, né? E às vezes a gente ouve até escolas fazendo esse trabalho um pouquinho anterior. O que acontece? Eu posso ter crianças que em termos de maturação, conseguiu, porque o processo para ela aconteceu anterior por várias questões, então eu tenho um neurobiológico aí atuante que para ela aconteceu, né? Eu tenho um meio que está saudável, então eu tenho Sim, fatores mais estimulante muitas vezes, né, Claudina? exatamente mais estimulante. Quando a gente fala em meio estimulante, a gente não está falando só de tecnologia, né? Sim, Hoje eu acho que já está muito claro e tem sido cada vez mais debatido a influência da tecnologia dentro do desenvolvimento infantil, né? Então eu tenho diversos fatores que vão propiciar que essa criança tenha um desenvolvimento maturacional anterior aos 6 anos. E ela vai ser alfabetizada e vai tocar o carro e vai estar tudo bem. Mas aquela criança, e veja bem, isso não é uma patologia, não, a gente não está sim. falando que a criança tem uma alteração patológica, né? Que ela tem um diagnóstico. Ela simplesmente ainda está dentro do processo natural de desenvolvimento maturacional, neurobiológico, e por isso ela não conseguiu ser alfabetizada, né? E aí ela vai para o primeiro ano, o conteúdo vai continuar acontecendo, e primeiro, segundo, terceiro ano, eles vão aumentando esses conteúdos, e eu vou ter uma criança que cada vez mais vai ter uma dificuldade para conseguir acompanhar, né? Então, é difícil a gente conseguir fazer marcos de idade para alfabetização. Mas o que a gente tem como pista aí, o que a gente tem como um indicativo em termos de processo de alfabetização é em torno dos 6 anos de idade, respeitando o processo de desenvolvimento de cada criança e respeitando que cada criança tem um tempo, né? As características elas são muito sutis em termos de desenvolvimento, mas a gente precisa entender e respeitar antes de sair por aí fechando diagnóstico, né? Enfim, fazendo outros direcionamentos para essa criança. Agora, você falou muito interessante desses fatores preditivos, Claudinha. O que Sim. é importante, assim, nestes fatores que você, assim, pontua para nós hoje? Fran, tem vários pontos que são interessantes a gente levantar. Acho que quando a gente pensa em estimulação, é até mais gostoso do que a gente intervir, porque a gente está preparando aquele terreno que está ali esperando a informação, Super né? fértil, né? Uma criança em Super, super neurodesenvolvimento, técnico. O que a criança né? mais quer? Eu falo que assim, a criança gosta da tecnologia. Claro que ela gosta da tecnologia. É um monte de estímulo rápido, né? É muita informação e aquela informação deixa ela fixada, né? Porém, se você tirar a tecnologia e ofertar outras possibilidades, ela com certeza vai optar por estar com você criando possibilidades, porque a criança também tem um aspecto afetivo e a tecnologia não gera aspecto afetivo, não é? A tecnologia, ela não gera criatividade, a tecnologia ela não vai construir em Este parceria. processo, Exato, é o Claudinha. acesso. A criança acessa, e hoje as crianças, muitas delas dominam até muito mais do que a gente, né? Então, Muito mais. são muito mais, dão Meus muito filhos estão me além. dando aula, tá? Eu imagino. Porque assim, eles fazem parte de uma geração que é muito mais tecnológica do que a gente, né? Isso é natural. Acho que a gente já teve os debates do
vamos contra a corrente e vamos tentar tirar a tecnologia da criança, né? Não dá para a gente fazer isso. E hoje, com muita clareza, né? A maioria das crianças, não generalizando, né? Óbvio, mas a maioria ela tem acesso a algum tipo de tecnologia. Então, a gente não consegue anular isso da vida da criança. Porém, a gente tem que saber mensurar o que é excessivo para essa criança, né? Tudo aquilo que é excessivo pode ser prejudicial. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente pensa em atividades preditoras ao processo de alfabetização, eu não posso pensar que a tecnologia por si só vai dar conta disso, né? E, inclusive, a gente já tem até estudos que trazem estimativas de tempo de exposição à tecnologia por idade, né? E que eu acho que é muito rico a gente estar, principalmente os pais, agora nesse período de pandemia, estar mais atento com essa questão, né? Mas, enquanto habilidades preditoras, o nome já diz. Habilidade preditora é aquilo que prediz o que você ainda não ganhou. Então, ele vai te preparar para você poder receber. Então, vamos lá. Se eu estou pensando que a alfabetização é você formalizar o aprendizado e você trabalha dentro da alfabetização, principalmente, né, as portas de entrada, que é o processamento visual, o processamento auditivo e as questões sensoriais, porque aí quando a gente pensa em preditor, a gente está pensando em exploração de mundo, a gente está pensando em exploração de meio, né? Quando eu estou pensando, então, em habilidades preditivas, eu posso trabalhar tudo isso. Como que eu trabalho, né? O que eu uso para estimular essa criança em termos de habilidades preditivas para receber a alfabetização? Contagem e recontagem de histórias, cantigas, músicas infantis, cantar junto, né? Trabalhar criatividade. Ah, mas eu não sou criativo comigo. Como é que eu vou ser criativo com a criança? Como é que eu vou ser criativo com o meu filho? Né? Criança é muito criativa. Ela consegue transformar uma folhinha de árvore em um barco à vela. E daí você consegue construir histórias, né? Se você não incentiva, ela não se sente impulsionada a construir, né? Eu falo que, assim, o brincar para a criança, ele tem a mesma função do trabalhar para o adulto. A gente acorda todo dia, né? A gente se troca, vai trabalhar. Agora não estamos indo, mas as de casa a gente está trabalhando. Enfim, a gente tem uma rotina de trabalho. A criança também tem. Ela acorda com o propósito de brincar. Se a gente não estimular esse brincar, ela vai perdendo esse interesse, né? Então, auditivamente, eu tenho muito a desenvolver com essa criança em termos de percepção auditiva. Cada vez que eu conto uma história, cada vez que eu nomeio, cada vez que a gente canta uma musiquinha, eu estou trabalhando percepção auditiva, né? Isso é uma forma de você trabalhar lúdico. Ninguém está falando aqui para fazer trabalho de estimulação formal, não é isso. Mas é o lúdico, é o desenvolver com a criança. Cada vez que eu falo um desenho, cada vez que eu chamo a atenção dela para um traço, que eu faço uma pintura com guache, brinco com massinha e vou direcionando essa criança, eu estou trabalhando percepção visual, eu estou trabalhando diferença, eu estou trabalhando maior, menor, igual, diferente, né? Então, assim, percebam que são sutilezas que a gente... No dia a dia a gente tem, riquíssimo. A gente, na realidade, o que a gente precisa é voltar a atenção para estimular essas crianças, incluindo ela na riqueza que o ambiente tem. Qualquer ambiente vai ter isso, maior e menor. Qualquer ambiente você vai conseguir ter uma folha para poder criar uma história, né? Ou desenhar em um papel e a partir daquilo criar. Né? Eu acho que o mais importante, e fora o sensorial, né? O sensorial da criança poder sentir e explorar. E explorar não quer dizer que ela vai bagunçar a casa toda, botar o armário abaixo. Não é isso, né? É um explorar direcionado, é um explorar para você tá junto com a criança e tá discutindo com ela. Lembra o maior e o menor? Lembra aquele que você pegou e fez a estruturação do brinquedo antes? Tudo isso parece que não, mas era se trabalhado muito em termos de pré-escola. Hoje se trabalha muito pouco e se tem com garantia o quanto isso tem feito falta para as nossas crianças, né? Então, quando a gente vê aspectos de desenvolvimento de coordenação motora, tanto a global quanto a fina, né? Às vezes eu recebo crianças na clínica que têm dificuldade com marcha. Ela não consegue andar, é uma marcha desequilibrada, pendendo de um lado para o outro, porque está largada. Aí você vai ver o histórico dessa criança, vai investigar, coloca numa estimulação, resolveu o problema, né? Ela consegue ter um equilíbrio menor. E o que estava faltando para essa criança? Estímulo, né? Muitas vezes colocar no chão, né, Claudinha? Andar Bota o pé na no chão, areia. vamos... Exatamente. Botar
ir mais, né? Vamos É. explorar mais. É isso aí que está faltando. E Claudinha, quando a gente fala nesse explorar mais, né? A gente conversou um pouquinho que nós temos aí a nossa alfabetização que se dá por fatores neurobiológicos, que tem esses fatores que são preditivos para isso acontecer. E aí a gente tem o que são fatores externos, que você começou a dar uma dica. E esses Sim, fatores externos, extrínsecos, a gente muitas vezes não fala muito deles, e agora tem se falado muito, né? Então, assim, a importância dos pais neste processo, né? As possibilidades, os desafios, não é só diante da pandemia, isso já deveria estar acontecendo e a gente tem hoje o momento de a gente refinar. Então, você deu umas dicas que envolvem muitos pais. E os pais, assim, neste processo, assim, extrínseco de estímulo para as sim. crianças, para esse processo, é possível? Qual o desafio de um pai também trabalhar nessa alfabetização hoje? Aí a gente fala da pandemia. Então, eu queria que você Sim. complementasse um pouco também nosso raciocínio nesse sentido. Claro, claro. Eu acho que assim, Fran, a gente tem vários pontos aí dentro da tua questão que é riquíssima, né? No sentido de que a gente tem rotinas hoje de vida muito diferentes das rotinas que a gente tinha há alguns anos atrás, né? Então, socialmente falando, a maioria dos pais e das mães hoje trabalham fora, então tem uma dinâmica em casa que já é mais corrida, né? Então, muitas vezes, estimular, estar junto, brincar, acaba sendo cansativo. A rotina de muitas crianças ampliou muito nos últimos anos. Então, às vezes, a Sim. gente conversa com a criança, pede para ela contar um pouquinho da rotina dela, ela fala: ah, eu acordo, vou para a escola, depois da escola eu já vou para aula de inglês, da aula de inglês eu vou para aula de artes, depois eu vou para aula de natação, de judô, de futebol, depois eu vou para casa. Essa criança chega em casa exausta, Exausta. né? Então eu tenho um pai exausto, uma mãe exausta e uma criança exausta, né? E aí falta tempo para essa interação. Então volto a dizer assim, o que para mim é um ponto muito importante a ser pensado. Tudo que é excessivo gera um cansaço nessa criança. Então vamos pensar, a gente quando tem uma rotina muito extensa, a gente fica muito cansado e às vezes não consegue render tão bem naquilo que exige mais Produz. concentração, naquilo que exige mais atenção. Então a gente não consegue direcionar tão bem o foco para isso. E aí o nosso aprendizado ele acaba diminuindo, né? Então todos esses aspectos, eles vão interferir no desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E não sobrecarregar essa criança, porque ela é a mesma coisa que a gente. Não achem que a criança, por não ter um trabalho formal dentro de um escritório, na frente de um computador, que ela também não fica cansada, porque ela Sim. também vai ter essas fragilidades, E né? Então, nesse quando a gente... momento agora, né, Claudinha, só interrompendo um pouquinho, nós estamos tendo oportunidade, né? Eu sou mãe, né? Meus filhos são de sistema integral, eu necessito, né, disso, mas é o que você falou, é o que acontece, né? A gente arranja menino para fazer ainda catequese, aula de inglês, um futebol Sim, extra. Então, assim, no momento, a gente está tendo qualidade de um certo tempo em família. Então, nessa exatamente. qualidade, até depois dessa rotina, né, que a gente sempre tem comentado da importância, vem aí essa qualidade de tempo e de estímulo. Exatamente. Eu acho que assim, tirando, né, as fragilidades que a gente tem nesse momento que é novo de pandemia, que sem dúvida para os pais também está sendo um desafio, assim como para as crianças, ficar o dia todo dentro de casa é um desafio, né? Mas eu acho que a gente pode tentar direcionar exatamente para esse ponto. É uma possibilidade de eu tentar fazer uma reorganização para ter algum momento específico para estar junto com essa criança, né? Para olhar para essa criança e aí dentro dos fatores externos a gente pode citar, sem dúvida alguma, a participação desses pais nas brincadeiras.
Né? Então, quando a gente pensa assim, questões emocionais, a criança também tem. A criança também tem as alegrias, ela também tem motivações, ela também tem exaustões, e a gente tem que levar em consideração. Pensar em fatores extrínsecos é pensar onde essa criança está inserida e como que esse meio está atuando no desenvolvimento dela. Né? Então, ter esse momento é muito importante. Né? Eu lembro do relato de uma mãe quando eu estava orientando a questão de estar junto, da estimulação, ela falou, Cláudia, eu não tenho tempo. Às vezes a gente está saindo, ele senta e quer fazer, amarrar o cadarço do sapato, e eu tô atrasada porque eu tenho que deixar na escola, correr para a primeira reunião do dia. Eu não consigo esperar, isso demanda tempo. Né? Então, agora, o tempo está aí. A gente reclamou tanto, né, de não ter tempo, e o tempo está aí. É óbvio que eu sei que as pessoas têm rotina. Ninguém está em casa dormindo o dia todo, né? Os pais estão trabalhando, e aí a gente tem contextos assim, de pais que têm uma criança no 7º ano, uma criança no 5º e uma na alfabetização. Com certeza a da alfabetização, a do 5º, eu vou te falar por dois, o do 5º e do 7º vão aprender nesse momento riqueza de valores de autonomia, responsabilidade, sim, é o que eu estou vivendo. Agora, o de 5, ele vai precisar um pouco mais dos pais. Vai precisar, ele demanda mais, porque ele ainda não tem um cognitivo ali para dar conta de toda essa informação sozinho, né? Então, ele vai demandar mais. Então, pensando em fatores externos, eu vou precisar, sim, de alguém ali junto com essa criança durante esse momento. É óbvio que não vai dar para esse pai e essa mãe ficar o dia inteiro junto com essa criança, né? E nem é para essa criança ficar o dia inteiro ali fazendo atividade escolar, não é isso, né? A gente não está de férias, mas a gente também não está num intensivão de alfabetização. Então, a gente precisa conseguir mensurar isso. E a importância da rotina nesse momento. A rotina para os pais, a rotina para a criança, né? Então, o momento é para a gente se organizar. Se a gente não conseguir se organizar, eu não consigo desenvolver nenhuma atividade com a criança, eu não consigo brincar com ele, ele não vai conseguir absorver o conteúdo da escola, que está vindo ali diferente do que ele estava acostumado. Então, não é a realidade da maioria das crianças hoje ter aula por videochamada, né? Ter aula EAD. Essa não é a realidade da maioria das crianças, mas muitas delas estão vivendo isso. Então, como que elas estão lidando com isso? De pijama? Né? Não, tem que botar. Eu trabalhei assim, olha, é receita médica, é tornar o ambiente também propício para isso. E quando eu falo do uniforme, eu falo assim, olha, você dá uma dica para o seu cérebro. Você troca o pijama e põe, porque é uma dica que ali é o momento pedagógico. O momento do aprendizado escolar, ele é aquele, não é? Todos os dias a escola está fazendo a transmissão e ele vai ter aquela aula naquele horário. Então, por que não ter a rotina do acordar, a rotina do se preparar, colocar o uniforme, organizar onde vai acontecer essa aula, né? Essa aula ela não pode acontecer em qualquer lugar. A gente precisa se organizar. Né? Então, tem que pensar em um espaço, um cantinho da sala, um cantinho do quarto, em algum ambiente em que essa criança consiga se concentrar melhor e que ela consiga organizar o material dela ali. Que tem um espaço na mesa para ela pôr o livro, né? Um espaço para ela conseguir escrever sem estar torto, o posicionamento dela na cadeira. Então, tem que ser pensado nisso. E tentar... E quando não estruturado, né, Claudinha, eu vejo só assim, que vai para o uso não funcional do eletrônico. A gente está usando eletrônico para vários meios aí de comunicação, de aprendizagem. Agora, se eu não estruturo, eu vou usar excessivamente o não funcional. E aí estimula, como você falou, essa criança vai ter essa riqueza de estímulos. Exatamente. Então, se você não organiza com ela, ela já vai entrar para a aula já desorganizado. Né? Então, a absorção dela daquele conteúdo já vai ser diferente. Organizar o espaço, organizar... Depois que terminou a aula, vamos organizar, então, o teu material, porque amanhã você vai voltar ou mais tarde você vai fazer alguma tarefa e pronto. Tem que ter a organização, né? Para a gente conseguir receber estímulos e receber de uma forma mais saudável neste momento que a gente está vivendo, tanto a criança quanto os pais têm que viver um processo de mais organização dentro de casa. E não adianta organizar a criança e a família se desorganizar. Porque se tiver alguém conversando alto, né?
vai ser muito mais interessante a criança saber o que está acontecendo dentro de casa do que o professor está falando ali e não tem controle nenhum, né? Porque Sim. neste momento o professor não tem controle da criança do que ela está fazendo em casa. Então precisa ter esse ajuste em termos de rotina, em termos de estímulos externos para a criança, para ela conseguir entender o que está acontecendo. Né? Eu acho que o momento ele é um momento delicado para todo mundo, no sentido de que nem todo dia a gente acorda 100%, nem todo dia a gente está naquele gás para fazer tudo e para construir, Motivado. motivadíssimo, né? Nem todos os dias a gente está nesse gás. E a criança também. Com certeza vai ter algum dia que ela ia acordar, ia preferir 1000 vezes estar indo para a escola, porque lá, além dos estímulos formais, né, da escola, ela teria as questões psicossociais de relação com o outro, que também é um meio de aprendizado para a criança, né? Ela tem as questões afetivas, que são É desenvolvidas muito. também dentro da escola, porque a escola também faz esse papel junto com a criança, né? Mas não, ela tem que estar dentro de casa. Então a gente também tem que levar em consideração isso e ter um olhar sensível para a criança e entender que ela não é um robô. Eu não vou botar ela sentada na frente, ela vai absorver tudo sozinha e vai se virar, né? É óbvio que as crianças mais velhas normalmente têm mais autonomia para isso, mas a gente também não tem que deixá-las de lado, né? Sim. Ter esse aporte dentro de casa da família neste momento implica em fator extrínseco em termos de construção emocional que vai refletir nos aprendizados que a gente tem, tanto formais quanto informais. Então, Claudinha, assim, só para falar, os pais podem sim conseguir auxiliar esse processo. Com certeza podem, com certeza podem. Agora, podem. Uma coisa, Fran, é eles participarem num sentido saudável de estar junto com a criança, Sim, indo, estimulando, criando coisas junto com essa criança, né? Contextualizado ou não com o conteúdo da escola. Porém, pais não são professores. sim. Pais não são terapeutas. Então, o pai, a mãe, ele não tem que dar conta de todo o conteúdo, passar o conteúdo escolar para a criança, porque ele não é pedagogo e ele nem Tem vai um ser auxílio, né, dar o Claudinha? auxílio, exatamente, dar o E, apoio, né? e eu achei muito interessante quando você colocou, eu pedi ontem para você falar um pouquinho desse tema, e você colocou a importância de um tripé. Sim, Família, pais, escola, professores e a parte também do era família, me ajuda aqui. família, Filha, professores, escolas isso. e E o profissional que está ali atuando, isso que aí aí. seria Nossa, eu, você, então, né? então assim, eu achei bem interessante, porque assim, eu vejo assim que todos no início, ficamos todos preocupados com esse aprendizado formal, Sim, pedagógico. Meu filho vai aprender, meu filho não vai aprender, meu filho vai alfabetizar, meu filho vai fazer letra cursiva. Então foi assim, como vai ser isso? E aí depois veio a reorganização, o se reinventar, né? Eu acho que todas as famílias e todas as escolas passaram pelo processo e agora está acontecendo esse processo. Então, assim, né, tenho a oportunidade de vivenciar, eu coloco que, assim, como é importante a parceria da escola e dos professores. Eu mesma tive, assim, uma oportunidade enorme de ter duas professoras que são regentes dos meus filhos, que são, assim, duas pessoas que estão me auxiliando muito, que é a Eliana e a Érica, como também professores de música que continuaram a rotina, professores que me ajudam também nas dificuldades, Lúcia, Letícia, e assim, eu tô me sentindo muito assistida. sim. A escola sempre permitindo diálogo, eu me comunicando facilmente com os professores, e aí eu coloco assim, tanto a minha admiração, como também a questão do pedagógico. Então, a gente falou um pouquinho do não pedagógico, né, a Sim, família, e aí e a importância, assim, neste professor, no momento, nessas aulas online, nesse processo que a criança está tendo, como que ele pode auxiliar, Claudinha, assim, a esse estudo, como nesse momento da alfabetização? claro. Quando a gente pensa no professor, a gente está pensando em um outro contexto, né? Então, a maioria dos professores que a gente tem hoje dentro desse cenário de pandemia nunca fez ou fez uma ou outra esporádica, mas a maioria está começando agora nesse mundo de EAD igual a gente.
né? Então, a gente tem professores que também não estavam preparados para receber essas informações, para trabalhar dessa forma remota e que está sendo desafiado todos os dias a fazer o seu trabalho de forma remota, né? Então, aí eu acho que a gente tem que ter também a sensibilidade de entender que esse professor, ele está usando de estratégias que ele nem conhecia para poder estar junto com essa criança e passando a informação para essa criança. E com certeza trabalhando muito mais do que se ele estivesse dentro da sala de aula. Porque gravar uma aula ou dar essa aula à distância é muito difícil. Então, acho que a gente tem que ter o reconhecimento desse profissional hoje, da presença dele e de tudo que ele está desenvolvendo dentro da casa de cada um, né? E poder entender também que ele também está construindo, assim como a gente. Então, se a gente for pensar, os profissionais que estão fazendo o atendimento, né, o fonoaudiólogo, é novo para nós fazer esse tipo de atendimento à distância, né? Para você fazer algum tipo de consulta à distância, é novo, né? A gente está acostumado a estar ali, no olho a olho. Por que para o professor ia ser diferente? Para ele também é assim. Né? Então, o ensino à distância também é novo para o professor e acho que muitos deles vêm desenvolvendo um trabalho fantástico. Né? O que a gente tem que tomar cuidado nesse momento em termos pedagógicos é o que eu estou cobrando para minha criança. É possível? Essa criança está conseguindo? Eu estou conseguindo passar isso para minha criança? Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nas crianças da alfabetização, então eu preciso nesse momento ensinar para minha criança o que é ler, o que é escrever. Será que eu vou conseguir fazer isso em toda a minha plenitude nesse primeiro momento? Será que a forma como eu estou passando, ela está chegando para minha criança? Será que antes disso, como a gente está distante, eu não precisaria trabalhar de uma forma diferente com outros aspectos com ela, né? Então, aspectos de percepção auditiva em termos de construção de história, construção de estruturação de palavras, né? De uma forma que a criança consiga responder atividades que são mais leves, né? Acho que assim, se a gente for pensar em questão de escrita, como é que eu vou trabalhar a transição da letra bastão para a letra cursiva no ensino à distância? Será que eu vou conseguir fazer isso? Calma lá, né? Será que se essa criança precisar, essa é a urgência que a tua criança tem em termos de alfabetização? Acho que a gente tem que pensar assim, o que é possível, o que eu consigo neste momento, e isso não quer dizer que não possa construir ao longo do processo. Né? Você pode mudar esse parâmetro, mas nesse momento, o que eu consigo fazer? Eu vou conseguir ensinar para essa criança a diferença do traçado da letra cursiva, da letra bastão para a letra cursiva? Sem eu estar ali ensinando para ela como que a pega, sem eu estar ali posicionando a mão dela em cima do caderno, no direcionamento da linha, né? Será que eu consigo fazer isso nesse momento? Porque se eu não estou conseguindo pensar numa estratégia que alcance essa criança, né, para chegar nesse aprendizado, não vai adiantar eu insistir nela, dar murro em ponto de faca, porque a minha criança não vai conseguir absorver. E aí, eu acho que é importante 2 pontos. Os pais dessas crianças que estão no processo de alfabetização, dar um feedback para o professor conseguir entender. Ouçam bem, dar o feedback não quer dizer apontar o dedo na cara do professor e falar, professor, você tem que fazer isso. Né? Ele está tentando se reinventar, como tem algumas pessoas entrando aqui, estou me reinventando, né? Então, assim... É exatamente isso. O professor está se reinventando para conseguir levar o conteúdo para aquela criança, e é um conteúdo denso, né? As escolas hoje em dia cada vez mais têm conteúdos mais densos e cada vez mais cedo, né? Então, ter esse feedback dos pais de como é que tá, o que está acontecendo, mas um feedback saudável, no sentido de, olha, eu, enquanto mãe, estou vendo a minha criança e ele não está conseguindo, né? Tem alguma forma que eu possa melhorar isso? Ou até para o professor se reinventar mais uma vez, falar, não, eu posso, de repente, fazer de uma outra forma. Né? Eu acho que o que você falou, né, como você estava comentando, da questão visual da criança, e quando a gente faz isso pela tecnologia, a gente perde aí um estímulo, né? E às vezes o olho a olho, a motivação também é muito importante. Exatamente. Mas essa questão do se reinventar, eu estou vendo assim, questões fantásticas realmente acontecendo. Mas você falou um ponto muito importante. O primeiro momento foi todo mundo falar assim, não vai dar certo. É loucura. E agora a gente está com uma perspectiva, pelo menos aqui em Vitória, eu acho que a maior realidade vai ser mais para agosto.
Sim. Pensamos assim em julho. Vendo, ó, otimista. Então, assim, eu acho muito interessante você falou, o se reinventar não é fácil. E se você só critica, desmotiva. O Exatamente. importante é a parceria, gente, é ter esse contato direto, é ter essa questão de, olha, não estou conseguindo fazer isso, como eu posso ajudar meu filho? Exatamente. É um momento de troca, Fran. Eu acho que assim, a gente tem como ver as coisas de uma forma mais leve. Não está sendo fácil para ninguém, isso é fato. Ninguém estava acostumado, ninguém nunca, a maioria de nós nunca vivemos uma situação dessa de ficar presos dentro de casa. Então a gente precisa se reinventar, né? O professor está se reinventando. Ninguém sentou com ele e falou: olha, para você gravar uma aula é assim assado. Né? A gente não sabe como é. Da mesma forma, a maioria dos vídeos são caseiros. Às vezes o professor nem tem um tripé, ele precisa ficar equilibrando a câmera, a bateria não dura. São N fatores que a gente também vive. Então, por que a gente não pode entender que o professor também tem isso? E nem toda escola estava preparada para ceder uma estrutura para esse professor. Sim. Né? Então, acho que esse momento, se a gente direciona ele para um momento de troca, e aí eu volto a falar daquele tripé, é a troca da escola, então do professor estar ali em contato com os pais dessa criança e com a criança, entendendo quais são os pontos fortes e as fragilidades, e estar em contato com um profissional. Aí, quando a gente pensa naquelas crianças que têm alguma alteração de aprendizagem e que estão, né, em termos de alguma necessidade, algum diagnóstico específico aí, e que precisa de um acompanhamento. A gente tem que se falar mais, a gente tem que estar mais junto, e mais junto no sentido de compreensão, porque a angústia é para todo lado. Todo mundo. Só que a gente precisa... Claudinha, você falou assim, dois pontos assim, que eu acho que é importante a gente tocar, né? Nós vamos passar por uma adaptação, né, de tudo isso, e depois a gente estamos falando aqui que nós vamos voltar só no final do ano. Gente, vamos ser otimistas. Mas o otimismo é tudo no momento. Eu acho que já está começando a gerar assim, como os professores, quando voltar, vão avaliar. E quais os Sim, mecanismos de avaliação também que pode vir a ser necessário nesse momento, que se a criança realmente está aprendendo? Quais são os claro, déficits? Então, assim, claro. eu estou vendo já esse desafio, essa preocupação também na programação surgir. Claro, eu acho que assim, a pandemia, tudo tem um lado, eu gosto de acreditar que tudo tem um lado bom. Né? Então, até quando a gente está vivendo uma situação dessas, a gente pode conseguir extrair muita coisa boa aí, né? Acho que dentro de tudo que a gente já conversou até agora, tem vários pontos. Mas, assim, a pandemia ela veio para ensinar a gente se reinventar, se readequar e colocar em prática aquilo que a gente já ouviu tanto, que até há um tempo atrás era um termo muito novo e que foi muito usado e que tem gente que às vezes nem entendia o que era, que é a resiliência. Resiliência. Né? Ou Então, palavrinha fundamental. exatamente. Então, o que é essa resiliência que até um tempo atrás ninguém nunca tinha ouvido e que hoje é tão citada? É isso que a gente está vivendo. É a gente conseguir se adequar dentro de contextos que são desafiadores, que são difíceis, que geram angústia, medo, insegurança, e a gente conseguir fazer novas construções. Né? Então, isso eu acho que a pandemia está aqui na nossa cara, chamando, sacudindo a gente e direcionando o nosso olhar para ele. Quando a gente pensa no pós-pandemia, e aí eu acho que a gente vai ter, né? Voltando àquelas crianças que neurobiologicamente falando, cognitivamente falando, foram expostas a mais estímulos e passaram por esse momento da alfabetização numa boa, né? E isso acontece, né? Eu trago até um relato de uma colega que falou: o meu filho está na alfabetização e está indo super bem, está super tranquilo, ele consegue acompanhar numa boa, nem estou preocupada, né? Fantástico, mas a gente tem outras crianças que estão na alfabetização e não tá tão numa boa assim. Né? Porque é diferente, porque preferia mil vezes estar brincando do que estar ali, né? Alfabetizar, né? Estudar é muito abstrato. Então, eu estou batalhando por uma nota, por alguma coisa que eu só vou adquirir lá na frente, que vai ser uma universidade, que vai ser uma profissão. E às vezes até a gente materializar essa universidade lá na frente é difícil. Agora imagina para uma criança na alfabetização. Então, aprender tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, a minha criança não vai querer. Se não for prazeroso, a minha criança tiver uma dificuldade nesse processo inicial de alfabetização, seja por estímulo, por um fator externo ou interno, por um neurobiológico que ainda está em processo de desenvolvimento, o risco dela
não querer dar continuidade àquilo, neste momento, principalmente, é muito maior. Então, quando a gente sair desse processo de pandemia, essas crianças retomarem, né, ao cenário educacional, né, dentro das escolas, acredito que vai ser muito comum os professores relatarem discrepância de desempenho, porque a gente vai ter crianças que conseguiram conduzir de uma forma muito bacana e crianças que não conseguiram. Né? E aí, o que a gente vai fazer? Aí, pelo amor de Deus, quem está ouvindo, passem isso para os seus colegas de trabalho e vamos ter muito cuidado em como a gente vai olhar para essa criança. Por quê? Não dá para a gente botar tudo dentro de um saco e falar assim, todas são disléxicas. Né? Porque não conseguiram se alfabetizar, não tem as características principais, baixa lá no Google as características principais do risco para dislexia, tudo disléxico. Não, não são. Ah, porque a criança entra na sala de aula e não para quieta, tá botando tudo pro chão, tudo TDAH. Calma, né? Vamos ter calma. A gente precisa entender qual foi o contexto dessa criança e ela acabou de sair de uma pandemia. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Então, eu acho que assim, o pós-pandemia, a gente precisa ter muito cuidado por conta disso, né? Ter cuidado em como essas crianças vão estar, né? Pensar que nem todas as crianças receberam e absorveram as informações da mesma forma, né? Então, trabalhar-se com estimulação, com intervenção específicas, de repente direcionadas para esse processo de alfabetização. Isso que é importantíssimo. Porque a gente está, você falou da intervenção, da reabilitação. Sim, nós temos a dificuldade, sabemos que no momento é propício para isso acontecer. Além de a gente ser otimismo que vai acontecer. Mas a gente sabe que também tem crianças, Claudinhas, que agarram mais nesse processo. Não posso assim então falar. E quando eu estruturo esse processo a nível neurobiológico, se eu estruturo com estímulos direcionados adequados, como a gente está falando aqui, mas um estímulo de uma fonoaudióloga que vai trabalhar essa rota, que a gente chama rota fonológica, lexical, não é que vai taxar a criança como dislexa também, como você, mas ela pode intervir de forma precoce, positivamente, neste processo. Com certeza pode, não só pode como deve. Acho que nesse momento a gente vai ter tanto o pedagogo quanto o profissional que está ali, né, direcionado para a reabilitação dessa criança, para intervenção, para estimulação, ter a percepção de que essa criança está precisando de um auxílio, um empurrãozinho para conseguir chegar a concluir o processo de alfabetização. Né? Então, acho que a grande atenção é não sair diagnosticando como se toda criança que não foi alfabetizada durante a pandemia tivesse uma dislexia, tivesse, né, um TDAH, enfim, uma alteração de aprendizagem. Mas pensar que eu vou estimular essa criança, né? Eu vou intervir com essa criança dentro de algumas habilidades, daquelas habilidades preditoras, e aí a gente tem consciência fonológica, a percepção auditiva, né? Discriminação de sons, a gente tem toda a questão de percepção visual, enfim, tem estimulações que podem ser feitas para poder impulsionar essa criança nesse processo dentro de um trabalho em conjunto com a escola, né? E aí a fonoaudiologia educacional tem papel fundamental. As crianças vão chegar na clínica, né? Tanto para profissionais, para neuro, para fono, psicopedagogo, enfim, vai chegar para vários profissionais. Vamos ter cuidado no olhar dessa criança para não colocar todo mundo dentro do mesmo pacote e sair rotulando, porque tirar o rótulo depois é muito mais difícil. Muito difícil. Né? E aí ter a sensibilidade de entender que períodos de pandemia, né? Esse período diferente que a gente está vivendo é diferente para todo mundo e que a criança também vai absorver de uma forma diferente. Sim. E, Claudinha, assim, neste momento da pandemia, diante a uma mãe e uma criança que estão sinalizando uma dificuldade, é já hora de procurar uma fono? Depende. Depende, né? Porque assim, se for procurar uma fono no sentido de fechar um diagnóstico dessa criança, não, tá? Porque aí eu acho que vai gerar mais angústia na mãe, mais angústia na criança, e às vezes, por uma percepção do momento dessa criança,
acontece assim de se chegar a uma conclusão que não é tão assertiva, né? Até porque para a gente dar um diagnóstico, a gente precisa ter uma faixa etária específica. Então, não Isso vou aí. fechar um diagnóstico para uma criança de alfabetização, porque se ela tem um problema de aprendizagem, ela primeiro precisa ser exposta à aprendizagem para depois esse diagnóstico ser fechado, né? Então, não dá para a gente pensar nisso e o diagnóstico ele não é fechado sozinho, né? Então, eu falo que assim, o mais importante de quem dá é como foi dado. Né? Se foi Sim. dado em discussão, se foi dado entendendo as diversas habilidades e os olhares diferentes, né, que diferentes profissionais têm em relação à criança. Agora, se for para procurar no sentido de pedir uma orientação, né, porque muitas vezes a gente fala assim, fazer tal estimulação é muito fácil, a gente só precisa, mas às vezes a família não consegue visualizar isso dentro de casa. E aí alguém falando e ajudando introduzindo possibilidades de estratégias, fica mais fácil para essa família conseguir visualizar, né? Então, nesse sentido, é indicado procurar alguém que possa auxiliar, sim, né? No sentido de auxiliar com estratégias, auxiliar com possibilidades, de repente, uma estimulação, dicas de estimulação para essa criança, para que ela possa realizar junto com a criança dentro de casa. E aí eu volto a repetir: o pai e a mãe, ele não é fonoaudiólogo, né? Ele não é o profissional, então não é Isso para aí. passar terapia para ele fazer com a criança dentro de casa. É para dar o caminho em termos de estratégias para esse pai, para essa mãe poder, dentro de uma forma mais lúdica, né? Mas direcionar uma atividade para poder auxiliar no desenvolvimento dessa criança dentro da alfabetização. É que até alguma pessoa está botando aqui o acolhimento, né? Isso, a É Carol esse falou acolhimento. exatamente, é o acolhimento, porque a ansiedade ela surge, né? O ano está passando, a pandemia começou para nós aqui em março, a gente já está em junho, né? Então metade do ano já foi, essas crianças seguindo dentro desse processo de alfabetização, e aí já deve ter mãe pensando assim, gente, já era para o meu filho dentro da alfabetização, tá conseguindo ler, e ele não consegue identificar sílaba. Né? O que que eu faço? Para onde que eu vou? Tá tudo bem? Né? Então, no sentido de procurar alguém para poder fazer esse acolhimento, para poder auxiliar, né, no direcionamento dessa estimulação, sem dúvidas, não sofra, procure ajuda, né? A ajuda de alguém específico nessa área, a ajuda de alguém que trabalha e que não vai colocar o carro na frente dos bois. A conversa está fluindo, já gostou demais, eu por mim, né? Mas a gente Nosso já está tempo aí não com tá o tempo. acabando. Tá, pior que tá. Mentira! E eu, assim, estou adorando. Por mim, eu conversava mais horas e horas sobre esse assunto que é encantador ver uma criança ser alfabetizada. Assim, é algo que a gente, assim, eu que trabalho com essa parte, né, da parte de neurologia, eu fico encantada por esse processo. E aí, Claudinha, eu vou só dar dois, três recadinhos e vou pedir para você também um recadinho para nos deixar nessa live. Tá Gente, só comentando aqui, né, que eu me encontro, acho que a Claudinha também, no momento de solidariedade com toda a manifestação contra o racismo mundial. com Né? Eu acho certeza. importante a gente estar, né, nessa conscientização, que isso seja o mais pacífico, né? Que não seja assim de uma forma violenta. Então, saber manifestar nesse momento, evitar também riscos de aglomerações, que a gente fica passando por tudo isso. E isso daí é solidariedade que eu acho que a gente está vivendo. E aproveitando essa palavra solidariedade, Claudinha, aqui nós lançamos, né, uma corrente do bem. Começou entre amigas, pedindo doações de brinquedos e cesta básica para um Fantástico. projeto que é incrível, que chama Projeto Missionários da Luz, tá? Que é uma creche em Terra Vermelha, onde a Loura é a fundadora dessa creche. O trabalho é incrível, eu tive a oportunidade de conhecer. E aí todo mundo foi aderindo. E eu tenho uma grande amiga que é uma influência digital, que chama Mariane Pernambuco, e ela Sim. lançou aí um sorteio de R$ 2.500 em brindes de 3 lojas maravilhosas em Vitória. E você só tem que fazer isso, que o sorteio acontece sábado. É ir lá no perfil dela, marcar 2 amigos, e cada amigo que você marca, você contribui, você paga o PicPay no projeto Missionário da Luz. Se você quiser marcar mais que 2 alunos, 2 amigos, você marca 2 amigos e contribui. Somente com R$ 20. Então, a gente tem aí para sábado aí esse sorteio. E aí eu quero ser um recadinho, tá?
Semana que vem a gente volta com o tema sono, que foi abordado, e aí a gente vai voltar semana que vem. E espero que também nós voltemos aí com mais informação desse processo, né? Ai, vou amar, com E, ó, certeza. agradeço, assim, imensamente, tá? Por tudo que eu aprendi hoje. Imagina, eu que te agradeço, Fran. Eu acho que a gente formou uma parceria tão legal desde o momento que a gente se conheceu. Eu acho que é tão espontâneo para nós falar sobre isso, sobre tudo isso, né? Que realmente foi muito prazeroso fazer essa live, poder trazer um pouquinho, né, da nossa percepção para esse momento que a gente está vivendo em termos de alfabetização, né? Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que estava aqui mandando recadinhos, né? Então, muito obrigada. Faço das tuas palavras minhas também. Eu acho que vamos ter mais amor, né? A humanidade está precisando muito de amor, né? E em termos de recado aí para todo mundo que vive esse momento de alfabetização, eu acho que assim, alfabetizar é construir sonhos, é você dar asas para sonhos. Então, a nossa função, e aí não só do professor, mas de qualquer um que está em contato com uma criança que está nesse processo, é construir os sonhos junto com ela e não destruir os sonhos. Então, é incentivar para que ela consiga. Eu acho que a fase mais linda desse processo de aprendizagem é a alfabetização, né? Então, tem em mente que, assim, conhecimento e carinho são duas coisas que quanto mais a gente espalha, mais a gente tem, mais a gente vê multiplicar. Então, acho que em todos os contextos da vida, né, nesses momentos de manifestação que a gente está vendo, que a gente tem acompanhando tão difícil, vamos ter mais amor, vamos ser mais humano, né? Vamos ver